hora de astrolibertação. E no vídeo anterior entendemos como Ares pode ser muito mais do que mero agente do caos. Neste vídeo, atendendo a pedidos, vamos desvendar seus mistérios e influências nas casas astrológicas. E atentar para onde a verdade bate no seu mapa pode fazer sim toda a diferença. Lembrando então que Ares e Marte fizeram conjunção no dia 12. Ou melhor, vão fazer, né? Porque esse vídeo está saindo antes. Ou seja, a gente precisa se atentar para não tomar atitudes impulsivas, agir de qualquer maneira, prejudicando os nossos resultados baseados em intrigas e conversas. Só que além disso, eu propus no outro vídeo a gente dar um passo além nessa história de Ares, porque fica só essa coisa de intriga, de fofoca, de discórdia, de desentendimento, o que é assim um alerta válido, né? Inclusive a Vênus estava envolvida, a gente viu na mandala, mas a gente precisa ir além. A gente precisa entender não só a conjunção em si, mas também o quanto isso pode afetar o nosso mapa. E como a gente vai fazer isso através do signo ascendente. Então, se você conhece o seu ascendente, vai saber se posicionar e poder identificar em que casa está o signo de Áries. Então, pega o seu mapa, já dá uma olhada, né, para você absorver ainda mais as informações e entender as áreas da vida que estão envolvidas ali na casa astrológica que você tiver a cúspide, ou seja, a linha da casa no signo de Áries. Então pega seu mapa e vamos acompanhar essa jornada pelas 12 casas astrológicas. Começando pelo ascendente em Áries. Então quem tem ascendente em Áries muito provavelmente vai ter a Áries na casa 1, na casa da personalidade, identidade, do comportamento, da imagem que é projetada para o mundo e também do corpo físico. Então é muito importante entender que essas intrigas, essa sementinha da discórdia, ela envolve todas essas áreas, como você se comporta, baseado muitas vezes no que os outros dizem, tem uma influência muito grande na sua personalidade. Às vezes vai te levar à atitude, principalmente que a gente está considerando também a conjunção, a tomar atitudes que muitas vezes você nem queria, se comportar de uma maneira que você não esperava por conta dessa influência. Então na casa 1 é a casa que precisa ter mais atenção, porque ali está essa força principal que a Ares está trazendo, e isso pode ser prejudicial para a sua autoimagem, para como você se percebe, para a projeção do seu eu, e quanto isso pode influenciar a visão dos outros, porque o ascendente não é só o seu signo que você tem que desenvolver ao longo da vida. Não é só o signo que estava nascendo no horizonte no momento que você nasceu. Ele indica também como você pode ser percebida no olhar da outra pessoa. Então, às vezes, é uma pessoa que faz a fofoca ativamente. Ou que vai fazer agora com a conjunção de Marte. E aí muitas vezes é onde se embaralha toda. Ascendente em peixes. Quem tem ascendente em peixes muito provavelmente tem Áries na casa 2. Casa das finanças, das convicções, dos valores, dos bens materiais, daquilo que muitas vezes você não arreda pé e da forma como você consegue seu sustento. Então as intrigas podem inclusive atrapalhar na sua vida financeira, de causar perdas materiais. Muitas vezes você se distrai na conversinha e acaba te levando a perder algum objeto. Ou ainda você se distrai e queima algum objeto, danifica algum objeto seu. Ao mesmo tempo que o seu sustento está envolvido. Por isso é tão importante entender que dar ouvidos a qualquer pessoa, a qualquer informação irresponsável, que a pessoa muitas vezes que faz a fofoca não tem a menor preocupação do efeito que ela vai causar, diferente da Ares, como eu falei no vídeo anterior, o resultado pode te levar a prejudicar o seu desempenho no trabalho, causando perdas, muitas vezes até uma situação que no mais extremo leve a uma demissão. Então presta muita atenção, principalmente naquilo que envolve a sua saúde financeira, o seu bem-estar, sua segurança, tanto segurança material quanto segurança de si também. Porque envolver com qualquer informação ou desinformação pode ser prejudicial. E ainda mais levar a agir de qualquer jeito. Então a palavra é sempre prudência e agir com muita calma, objetividade, sem perder de vista
a sua própria realidade. Ascendente em Aquário, você muito provavelmente tem Áries na casa 3, na casa da comunicação, dos estudos básicos, viagens curtas, vizinhança, irmãos e deslocamentos. Tudo aquilo que interconecta, tudo aquilo que faz a ponte. Ou seja, você, mais do que ninguém, pode ser vítima da fofoquinha, da intriga, da conversinha de pé do ouvido. Então se atente para a forma como você vai comunicar. A sua atitude para se comunicar, para inclusive movimentar outras coisas, porque não é só a comunicação, é passar uma mensagem. Essa mensagem é passada com uma finalidade. Muitas vezes a finalidade pode ser um contato, uma ponte, né? Iniciar uma relação nova, ou comércio, ou trocas, enfim, estudos, tudo ali pode ser uma sementinha, mas a partir daquilo que se fala. Então, às vezes, você dá ouvidos demais a quem não merece, vai te fazer agir de uma maneira mais aguerrida na sua comunicação e às vezes você nem percebe isso. Está causando toda uma situação na sua vida sem que você se dê conta. Por isso que eu falo, vamos atentar para onde a Áries pode estar no seu mapa e qual a influência ela pode trazer para principalmente você se blindar disso. A ideia é que você entenda, raciocine a seu favor, né? Respirando com calma, fazendo um planejamento daquilo que muitas vezes você vai falar, ou ainda como você vai comportar nos seus estudos, o que pode ser prejudicial. Se você estiver aí fazendo uma faculdade, por mais que seja estudos básicos, né, envolve isso também. Às vezes a base não está bem fundamentada e acaba te prejudicando aí ao longo da sua jornada. Então, planejar e agir e comunicar sabendo que muitas vezes essa energia pode te atrapalhar aí ao longo da sua jornada. Ascendente em Capricórnio, muito provavelmente a casa 4 do seu mapa, do lar, da família, da vida privada, das pessoas que você escolhe chamar de família, da sua ancestralidade, memória e tradição, está em Áries e tem a influência de Áries ali, ou seja, é no seio da, talvez a instituição mais valorizada pelo brasileiro que você vai vivenciar essa energia do caos, da intriga ativada, né, pela força de Marte. Movimentação nessa área da vida e principalmente atenção com as conversas, com aquilo que você vai dar ouvido. As pessoas que você escolheu chamar de família são realmente quem merece esse título? Esse título é muito importante para nós, povo brasileiro. Você não pode sair por aí falando que qualquer pessoa, por mais que seja um parente sanguíneo, é seu familiar. Tem que ter um certo critério, porque senão toda família tem alguém que é o fofoqueira, que é a pessoa que causa intriga, que quer causar desentendimento. Então, se atentar para isso, vai ser muitas vezes avalia ali, porque isso mexe diretamente nas suas bases, né? A casa 4, ela te fundamenta para sustentar a sua vida pública, a sua carreira, a sua profissão. Então não é só no seu lar, onde muitas vezes você não envolve a vida pública, envolve o profissional, mas aquilo aí pode te desestabilizar a ponto de gerar uma insegurança. E a forma de lidar com isso é mantendo muitas vezes o contato com a sua própria realidade, mas também reconhecendo quem são as pessoas que você chama de família. Ascendente em Sagitário, muito provavelmente você tem Áries na casa 5, casa da diversão, dos prazeres, da personalidade, de como você forma a sua identidade e também da criatividade e também dos filhos, né? Então é nessa área da vida que você tem que lidar com essa conjunção entre Áries e Marte, o que pode te levar a prejudicar, inclusive, o prazer que você tem em viver a sua própria vida. Dar ouvido a outras pessoas, a outras correntes, né? Ou, eu não costumo conversar com gente fofoqueira. A internet é pura fofoca, sinto te dizer. Nesse país, até a inflação é baseada em fofoca, e tem estudo que aponta isso. Ou seja, não é só uma mera coisa, né? Não é só uma fofoquinha como a gente fala. Às vezes a gente tira a importância disso. É uma informação que a pessoa que lança aquilo ali, ela não tem responsabilidade e pode prejudicar, inclusive, na sua identidade, em como você está, né, gerenciando o seu ego, o seu eu maior.
e atrapalhar a sua diversão, o seu prazer, o seu bem-estar, né? A sua vontade de viver, a sua paixão pela vida e também nos romances, é bom que se diga. Olha só, influencia a relação com os filhos, influencia nos romances, tá aí um namoro novo, pode cair nessa coisa de Áries. Você já pensou se conhece uma pessoa agora e essa pessoa é a fofoqueira que vai causar na sua vida? Então é importante entender também como funciona, entender como você vivencia essas influências e como ela pode te impactar. Não só a partir dessa conjunção, mas também da posição natural de Áries no seu mapa. Ascendente em Escorpião, muito provavelmente você tem o signo de Áries na sua casa 6. Casa do bem-estar, da rotina, do trabalho, da saúde, né, da dieta. Então é nessa área, né, na forma como se trabalha. Muito importante é aonde essa ênfase pode acontecer, porque continuar dando ouvidos, né, às pessoas que estão à sua volta pode te prejudicar de diversas formas, inclusive na sua progressão profissional, ou a manter o seu emprego, ou no seu desempenho, porque aqui a gente está falando da forma como se trabalha. De toda maneira, isso pode trazer um prejuízo. Ou ainda, né, a pessoa chega, te lança aquela flecha, aquela facada que ela te dá pelas costas, maldita de falar do seu peso, do seu corpo. E muitas vezes aquilo ali é certeiro na sua veia e você não percebe que aquela pessoa está te fazendo um mal. Porque você fica dias e dias pensando naquilo, pensando que não está satisfeita com o seu corpo, como é o caso da maioria das mulheres, não está satisfeita com a própria aparência e entra nessas ideias e vai indo e aquilo ali vira, né, sabe, um veneno dentro de si, vai remoendo tanto que te envenena e tira completamente a sua saúde, o seu bem-estar. Então é nesse sentido que é importante entender. Ou seja, não é só prestar atenção na fofoquinha, mas em como você vai lidar com ela. Você quer manter esse tipo de pessoa, sei lá por quê, na sua vida? Então aprende a não dar ouvidos. Ou quando essa pessoa vier te provocar, já tem uma resposta pronta. A estratégia de Áries, usada a seu favor para buscar o quê? Para fazer essa cura, fazer essa purificação desse incômodo que você sente sempre que alguém vai lá e faz esse maldito desse comentário sobre a sua aparência, sobre a sua saúde e sobre, né, o seu peso, que envolve e mexe com a maioria das pessoas atualmente. Ascendente em Libra, muito provavelmente você tem Áries na casa 7, casa dos relacionamentos formais, casamento, parcerias e também dos adversários declarados. Então isso cai como uma bomba, né? A intriga, a discórdia semeada aqui, ela é fruto de desentendimento constante. Não só com a passagem de Marte, que pode gerar novos conflitos dentro do casamento, dentro da relação, dentro da parceria, seja lá o que for, né? Das inter-relações em geral, dos relacionamentos em geral, mas também a sementinha do conflito, da briga, de lutar, de desentender, de te gerar um desgaste, de te gerar um incômodo, mesmo sendo você uma pessoa que preza tanto pelo equilíbrio e pela harmonia. Então, como essa Áries se manifesta? É através da fala dos outros? É você que provoca o outro, né, para satisfazer suas vontades, para criar as condições que você acredita serem necessárias dentro de uma relação? Muitas vezes é a fagulha ali que você nem se dá conta, a coisa vai feito rastilho de pólvora, acontece em instantes. Quando você vê, já entrou na conversa, já foi. E o que precisa ser mais atentado ainda são os tal dos adversários declarados. Eu chamo dessa forma porque é bonitinho, mas quando você lê nos manuais é inimigos declarados. São pessoas que muitas vezes elas querem te prejudicar, elas não fazem muito para esconder isso, mas mesmo assim elas continuam ali transitando na sua vida. Só que tem um porém, a diferença do inimigo invisível para o inimigo declarado não é só que você está enxergando quem que é, mas se você souber levar, tiver um molejo ali, tiver uma ginga, e souber levar essas pessoas, você pode fazer elas virarem seus aliados. Aliado é uma palavra muito forte, mas pelo menos a não te colocar empecilhos e obstáculos para a realização dos seus objetivos dentro das relações que muitas vezes essas pessoas estão envolvidas.
Ascendente em Virgem, muito provavelmente o Áries está na sua casa 8, casa das crises, das transformações, do desapego, daquilo que precisa ser embora, daquilo que precisa ser purificado a partir de situações dolorosas. Nem preciso dizer, então, que a intriga ela é fatal nessa área da vida. Ouvir muitas vezes as pessoas que não se responsabilizam pelas informações, dar ouvido a essa gente vai te causar sim situações dolorosas, desafiadoras. O lado bom disso é que você pode virar isso a seu favor, surgindo mais forte, radiante, né? Ressurgindo das cinzas. Mas não deixe de perder de vista que isso sim pode te destruir de certa forma. Vai te causar uma dor, vai te causar um desentendimento e mágoas que podem ficar pelo resto da vida. Então atenta de onde vem essa informação, como se manifesta e qual vai ser a sua atitude, que eu espero que seja uma atitude estratégica, no sentido não de que você não vá passar por essas situações, mas como essas situações vão ser usadas em seu benefício para te favorecer, para te ajudar a construir sua jornada. Ascendente em Leão, muito provavelmente você tem o signo de Áries na casa 9, das verdades pessoais, crenças, filosofias, religião, estudos elevados como graduações, pós, mestrado, doutorado, estudos que vão além, como a própria astrologia, como outros desse tipo, né? Viagens ao estrangeiro, cultura, tudo aquilo que amplia sua visão, mas também como o seu trabalho é propagado para o mundo, como que você divulga as suas realizações. Então a intriga é que ela mexe diretamente com aquilo que você acredita, com a sua base filosófica, com a sua crença de vida. Pode mexer, né? Te levando a agir de uma maneira tão impulsiva que vai contra até mesmo aquilo que você acreditava, as suas verdades pessoais, influenciando inclusive o seu campo religioso. Então, às vezes é na igreja que você está dando ouvido a essas pessoas, e a intriga muitas vezes complica até mesmo a sua relação com essa parte importante que é a fé. Agora, se você não é uma pessoa religiosa, a fé como faculdade daquilo que você acredita, nas suas atitudes, naquilo que você quer realizar em si mesma, tudo isso pode ser afetado por conta dessa influência mal percebida, né, mal entendida de Áries. E o passo estratégico que tem que ser dado é de não se deixar levar por isso nessas áreas da vida. Opa, já entendi que a conversinha ali não está me favorecendo, seja para estudar. Às vezes a pessoa dá ouvido aos outros e muda até de matéria que estava cursando. Mas é aquela informação assim que tem pouquíssimo critério, que tem pouca consistência, que a pessoa que falou não tem responsabilidade e acaba te levando para um rumo que você muitas vezes não queria. Ampliar a sua percepção pode te ajudar, inclusive, a entender não só como você é influenciada, mas como isso pode ser usado a seu favor. A flecha que você vai disparar ao contrário para tomar atitude. Signo de Câncer, muito provavelmente você tem Áries na casa 10, casa da vida pública, carreira e profissão, do legado que você vai deixar para o mundo, da sua marca pessoal. Dar ouvidos à intriga nessa área da vida pode ser fatal para a sua carreira, pode destruir tudo aquilo que você levou anos tentando construir. Então é preciso ter critério, saber quem você ouve, saber como você maneja isso. Ter uma certa disciplina, uma certa ordem para lidar com a desinformação, né? Com o barulho, com o ruído que vem nessa área da vida. Para essas áreas da vida, tomar uma atitude impulsiva pode ser muitas vezes a pior decisão, te levar por um caminho que você não quer. E principalmente você é uma pessoa que está ali liderando o seu próprio destino, liderando o seu próprio caminho, a sua própria jornada. Então atentar para isso traz um critério a mais que pode te ajudar a filtrar essas influências, inclusive a não entrar na bagunça alheia que pode vir com uma conversinha no pé do ouvido e causar todo um rebuliço na sua vida pública. Ascendente em Gêmeos, muito provavelmente você tem o signo de Áries na casa 11, casa do coletivo, do social, dos grupos, das amizades, né? Onde a intriga pode correr desenfreada, mas também daquilo que a gente está falando sobre Áries, sobre planejamento,
sobre aquilo que você vai empreender, uma visão mais a longo prazo de como você pode realizar grandes coisas, grandes objetivos na sua vida. Então atente-se, porque como envolve o social, há uma sementinha que pode gerar conflitos, pode gerar brigas, desentendimentos, romper muitas vezes com aquelas amizades. Marte também representa o corte. Muitas vezes aquilo que precisa ser cortado, precisa ser eliminado. Mas isso tem que ter um objetivo. Não pode ser assim. Você não pode ser simplesmente influenciado a agir de qualquer maneira. E a informação, como circula no meio social e aumenta ainda mais as chances de uma conversinha ao pé do ouvido, de uma intriga, de uma fofoca, de um desentendimento, requer ainda mais atenção, principalmente quando você for tomar alguma atitude sobre o que estão dizendo de você. Então preste bem atenção para onde vai, porque isso pode prejudicar não só o seu andamento social, mas também o progresso de toda a sua jornada, porque a gente percebe que essa é a casa do planejamento, do empreendimento, e que muitas vezes, aliás, e que sempre envolve o social nessa área da vida. Por fim, ascendente em Touro, muito provavelmente você tem o signo de Áries na casa 12, casa dos bastidores, da vida privada, daquilo que você não mostra publicamente, mas também da espiritualidade, das internações, da necessidade de você se ausentar do mundo, de se alienar da própria vida para recuperar, dos refúgios. E ali muitas vezes que vai ter que lidar com essa intriga. Essa intriga, então, passa a ser algo difícil até de perceber. Sempre que a gente está falando de casa 12, isso vale para todos os ascendentes, a gente está falando de influências que a gente não consegue detectar plenamente. São ocultas, invisíveis, impossível da gente perceber, mas a gente é levado por elas. É um fluxo que muitas vezes a gente não se dá conta, a gente não consegue conter. Só que ali também há o potencial de diluir tudo aquilo que chega. Então, se é uma informação que vem atravessada, ela pode ser diluída. Se é uma conversinha, ela pode ser finalizada. Desde que você não dê ouvidos, desde que você não se importe, desde que você se posicione como uma pessoa que sabe filtrar. Que por mais que te influencie, por mais que prejudique a sua vida privada, que é um ponto assim mais do que essencial para todos nós, que é onde você deveria ter tranquilidade, muitas vezes é onde você vai estar lidando com essa influência, você consegue filtrar isso e eliminar de vez essas influências. Muitas vezes vai ser tendo que se afastar, muitas vezes vai ser tendo que se conectar com coisas além, né, da própria vida material, lembrar aí entra, né, a visão espiritual de cada um, ou universal de cada um. Se você é uma pessoa que não tem religião, ou que não acredita em Deus, ou seja lá o que for, essa área da vida precisa de uma atenção, mas no sentido de se fundir com algo a mais, com algo além. Então a conversinha ela atrapalha até o momento que você percebe que você é muito mais do que isso. Do que você pode ir além daquilo que estão te falando, que aquilo que estão te falando não tem influência nenhuma na sua vida. E aí você se blinda, você se fecha, vira um Buda, né, por assim dizer, na sua vida. Domina todas as influências e nem mesmo aquilo mais pesado que foi jogado contra o Buda pôde quebrar a sua concentração, quebrar a sua essência, quebrar a sua conexão com algo além, que era aquilo que o Buda estava buscando. Então é muito importante fazer essa filtragem e entender que muitas vezes vai ser necessário sim se afastar temporariamente, mas afastamento de pessoas nocivas às vezes é recomendado pelo resto da vida. E aí, o que acharam? Me diga aqui nos comentários em que casa astrológica você tem o signo de Áries e quais as influências na sua vida essa conjunção pode trazer, e não só essa conjunção, a própria Áries. Vale a pena lembrar, porque eu não falei de Áries por signo, porque nós todos que estamos vivos até hoje temos Áries no signo de Áries. Então não existe ainda pessoas com Áries em Touro, não existe ainda Áries em Gêmeos, e a gente vai ver, pelo menos Áries em Touro a gente vai ver. Ou seja, a influência principal, o aprendizado principal que a gente pode trazer é de Áries nas casas a partir do signo de Áries. Então deixa aqui nos comentários que casa da vida você tem essa influência. Vou deixar aqui também um comentário fixado com um resumo das casas para ajudar você a se localizar melhor. A mensagem é essa, eu fico por aqui.
aqui, se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo e que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.